O pessoal vai entrando por aí, vamos aguardar o professor Nelson voltar. Vão enviando a live para os colegas, ainda tem muita coisa para a gente conversar, né? E vocês fiquem por aí, porque o conteúdo aqui tá legal. Envia a live para os amigos aí, pessoal. Vamos fazer com que mais pessoas sejam atingidas pela difusão do conhecimento, né? Isso que é tão importante. Então, assim, divulguem, enviem a live, não só essa, como as demais, para os colegas, que a gente precisa realmente levar conhecimento para mais pessoas, levar a discussão para mais pessoas, né? Então vocês vão aqui nessa setinha que parece um delta, encaminha aí para os colegas que é da área das agrárias, para os amigos, pessoal que é técnico agrícola, engenheiro agrônomo, é, engenheiro agrícola, e vão encaminhando. A gente está só esperando aqui o professor Nielson entrar. Assim que ele entrar, a gente retoma a discussão com ele, mas é rápido. Acredito que ele só está tomando uma água, mas já volta. E a gente ainda tem perguntas para serem respondidas. A professora Poliana, que está por aqui, a Cida, a senhora fez uma pergunta, está aqui. Estamos só aguardando o professor Nelson voltar para a gente retomar a discussão. Pessoal, coisa rápida. Ele já deve estar por aqui, está voltando. Ainda não entrou, mas já já ele chega por aqui. Cadê ele, professor Nelson? Não. Pessoal, vão enviando aí a live para os colegas. Inclusive hoje tem aqui nessa live acompanhando colega de turma, né? Na verdade não amigo hoje de turma. Guilherme tá por aqui, estudou comigo lá no IF, técnico agrícola. Tá por aqui. Professor Roberto Cleito, o pessoal tá entrando. Só esperar o professor Nielson. Cadê ele, minha gente? Deixa eu ver se ele já tá por aqui. O professor Nielson deve estar entrando por aí. Pois vamos aguardar. O Nielson voltar para a gente continuar a discussão aqui, viu, pessoal? O professor Nielson deve estar voltando, já deve estar chegando por aqui, e a gente retoma a discussão, o conteúdo sobre práticas de manejo de plantas daninhas, né? Então aí, enquanto isso, enquanto o professor Nielson não retorna, vocês podem ir enviando a live para os colegas nesse logo aqui embaixo, ó. Tem uma aqui embaixo, tem uma setinha, parece um delta, uma asa delta lá. Vocês enviam aí para os colegas. Deixa eu ver o professor Nielson se ele já entrou por aqui para eu solicitá-lo. Cadê o professor Nielson? Deve estar voltando por aí, coisa rápida. Enquanto isso, tem alguém do centro acadêmico aqui? Deixa eu ver se tem alguém do centro acadêmico. Ah, o professor Nelson já tá por aqui. Vou adicionar ele aqui, viu, minha gente? Tá aguardando ele aceitar, mas já tá por aqui. Opa, professor!
Retornamos. Vamos de volta. Pode ficar à vontade. Você vai desculpando aí se eu estiver falando muito, se eu estiver falando rápido. Não, professor, o senhor pode ficar à vontade aqui, ó, porque o espaço é democrático, todo mundo tem espaço para falar. Eita, desculpa, tem espaço para falar e falar à vontade. Pode ficar tranquilo. E logo quando é para falar de agronomia, difundir o conhecimento, é que esse espaço é aberto de forma geral. Então pode ficar à vontade. Agradeço, quero parabenizar os recentes em favor da democracia, ok? É verdade. Então, pessoal, como eu ia comentando com vocês, nós temos as práticas preventivas e culturais, que de certo modo estão juntas. As práticas físicas, e nós falamos de inundação, mulching, controle com fogo. E agora eu quero falar um pouco sobre as práticas mecânicas. As práticas mecânicas, essas sim, dizem respeito àquelas onde você, o agricultor, o operador, vai utilizar alguma ferramenta. E aí, não só uma ferramenta, mas, por exemplo, se ele vai arrancar a planta com a mão. Antigamente tinha muito isso, né? Era um método chamado monda, onde Uhum. o controle da planta daninha entre uma linha e outra, da lavoura, e ao redor da planta, o coroamento, vamos dizer assim, era feito arrancando as plantas com a própria mão. Então, essa ação física, o uso de uma ferramenta como enxada, uma foice, é considerado um método mecânico, manual. E nós temos aqueles métodos mecânicos mecanizados, né? Como, por exemplo, o uso de uma grade, né? Em áreas de fruticultura de 3, 4 metros entre as fileiras de uma frutífera, coqueiro, por exemplo, goiabeira. Então, o controle de planta daninha ali é feito com a grade, pode ser feito com a roçadeira, né? A vantagem da roçadeira em relação a ele vai roçar o mato sem revolver o solo. Já o uso da grade, no revolvimento do solo, pode atingir o sistema radicular da cultura. Então, é uma prática que deve ser feita com bastante cuidado. Então, nós temos aí, dentro das medidas mecânicas, o uso tanto de ferramentas manuais, como de Uhum. grades, arados, o agricultor pode lançar mão também de uma junta de bois, por exemplo, ou apenas de um boi, com o cultivador. Isso é muito comum em pequenas propriedades, o uso de um cultivador para fazer o controle da planta daninha na entrelinha das previstas desde antes da implantação da cultura. Por exemplo, se eu pretendo fazer o controle da planta daninha usando um cultivador tração manual, eu tenho que deixar um espaçamento que permita a passagem do cultivador para que eu possa realizar o controle com esse método. E da mesma maneira, se eu pretendo fazer o controle com a roçadeira ou outro implemento, eu tenho que já prever isso. Com relação às medidas mecânicas, são essas. Na sequência, nós temos as biológicas. O controle biológico de planta daninha não é algo tão simples de ser feito quanto, por exemplo, que também não é simples, né, mas já existe no controle biológico de pragas, por exemplo, onde você já tem vários defensivos naturais. No caso, apenas dois herbicidas naturais, que é o Colego e o Devine, que são produzidos nos Estados Unidos. Eles são formulados à base de fungos e, quando pulverizados sobre determinada espécie de planta daninha, o fungo se alastra naquela planta e promove. Mas também existe o controle biológico, se nós formos dizer, por definição, que é controle biológico. É o controle da planta daninha através de um organismo biológico. Então, em lavouras de café, por exemplo, se usa muito o uso de ovelhas ou carneiros. Não se alimentam do café e, com isso, acabam fazendo o controle de planta daninha. É eficiente? Não, mas é uma forma biológica de fazer o controle de planta daninha.
Aí vocês poderiam perguntar, Aniel, você pode usar cabra? Não, porque a cabra come tudo, né? E com isso ele poderia também se Aham. alimentar da própria lavoura. Existem outros exemplos também de controle aquáticas. Então, alguns peixes como carpas e tilápias, tambaquis, que são herbívoros, acabam se alimentando da planta daninha aquática. Porque a planta daninha aquática também causa muito problema para o manejo dessas espécies. Inclusive, elas aumentam a perda de água do reservatório, diferentemente do que muitas pessoas pensam, que se a área estiver coberta com planta aquática, vai diminuir a evaporação. Não vai, porque a planta daninha aquática está consumindo água e se você aumenta o espelho de transpiração da água e a perda de água Uhum. para a atmosfera. Por isso que Professor, alguns peixes são... Oi. pegando um gancho nessa questão de controle biológico, né, que o senhor tá falando, né? Eu vi uma vez uma reportagem de justamente um exemplo desse que o senhor utilizou. Só que lá em Petrolina, na produção de manga, acho que estava muito festado, já perto da colheita, né? Eles soltaram os carneiros lá para tentar fazer o controle. Uma outra coisa, o senhor está me ouvindo? Professor, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. Aí o doutor Guilherme, ele perguntou o seguinte: no Brasil ainda não existe produtos comerciais de controle biológico de plantas daninhas. Aí, pelo menos ele desconhece, né? O lançamento desses produtos, o senhor vê como uma realidade a curto ou a longo prazo? O controle biológico que cortou um Sim. pouco. Eu vou refazer a pergunta. Certo. No Brasil ainda não existe produtos comerciais de controle biológico de plantas daninhas. Pelo menos ele desconhece, né? O lançamento desses produtos, o senhor vê como uma realidade a curto ou a longo prazo? A longo prazo, talvez. A curto prazo, não vejo possibilidade de algo que a gente possa utilizar de forma eficiente, né? Existem algumas experiências, extrato de algumas plantas, de alguns fungos, de alguns animais. É muito eficiente, como eu disse, para em ambientes aquáticos. Você usa peixe herbívoro. Já tem alguns relatos também de muita eficiência para plantas aquáticas com o uso do fusário. O Uhum. pessoal vai, coloca produz o fungo, né, e joga na água, vou usar esse termo, né, aplica na água, seria o termo correto, e ali o fusário faz a infecção da planta daninha aquática que ele morre. Mas no solo, a curto prazo, não vejo nenhuma possibilidade de uso, porque não tem, assim, tem demanda, mas comercialmente, sob o ponto de vista de interesse das indústrias, isso está muito longe ainda, né? Bem mais fácil para a indústria investir numa molécula química do que em um produto biológico, mesmo sabendo que é limpo, vai poluir menos, Não. mas os investimentos, acredito, para o desenvolvimento de um herbicida biológico é bem mais alto do que uma molécula química, e também não é barato, né? Bem caro. Existe também Verdade, professor. algumas ações de sucesso com o uso de lagartas, no Havaí, por exemplo. Eles já chegaram a utilizar uma lagarta para controle de uma planta daninha específica. Mas qual é o problema principal do controle biológico? É que esse agente controlador ele tem que ser específico. Se eu desenvolver um controle de planta daninha para brego, ele só deve afetar o brego. Porque se eu liberar ele na área e se eu perder o controle e ele começar a atingir a própria cultura, ou se expandir para outras áreas e eu perder o controle. Então, a dificuldade de encontrar esse organismo controlador, eu cito um inseto, mas posso citar um fungo também, é nisso que reside a dificuldade do controle biológico. Né? Especificamente uma determinada planta daninha e não todas as espécies que ali estejam. Se você for comparar com o controle biológico de pragas, né, se você citar aqui o tricograma, né, que é uma Uhum. microvespa que controla praga, várias no ovo da praga e acaba parasitando aquele ovo, o inseto não eclode.
no caso de planta daninha, a gente não teria essa garantia que o organismo controlador iria apenas para aquela espécie, né? Pode ser que ela se sinta atraída pela própria cultura, por outras plantas daninhas e promova danos maiores no ambiente. Tem razão, professor. E finalmente, Leônidas, nós temos aqui o controle preventivo, cultural, físico, Mecânico, né? né, como um técnico. Seria o uso conjunto dessas medidas, no que for possível, o uso conjunto delas. E, em último caso, usar o controle químico. Que Não teve seria jeito com essas práticas. a última alternativa, né, professor? Que deveria ser, na verdade, né? Exato. Na academia, nós costumamos pregar, me permito usar a expressão, pregar esta utopia, que o controle químico deve ser o último. Mas, na verdade, Aham. na prática, o que acontece é que o controle químico é É o o primeiro. primeiro. É verdade. E eu É diria verdade. que nisso tem uma gravidade. Era restrito a grandes produtores que usam pulverizadores autorizados, guiados por GPS. Enquanto estava restrito a isso, eu diria que era menos mal. Mas hoje em dia, em qualquer cidade do interior, você encontra a venda de um herbicida sem receita agronômica, o que é ilegal. E o herbicida tem entrado também naquelas pequenas lavouras, onde você diz, vou comprar daquele produtor, que ele só tem ali uma pequena área, é um produtor Uhum. agroecológico, tal, não tem agrotóxicos, mas infelizmente, em muitos casos não é isso que acontece. Porque hoje o herbicida está de fácil acesso a pequenos agricultores, muitos estão usando sem a receita agronômica, sem o uso de EPI, sem utilizar a dose adequada e com isso tem trazido contaminações para ele próprio, em primeiro lugar, para o ambiente, para o alimento e para os consumidores desses alimentos. Seria, né, que a gente tivesse uma fiscalização intensiva na venda desses agrotóxicos nas cidades, também pelos pequenos agricultores, para que eles pudessem fazer o uso adequado desses produtos. E só para conceituar, o controle químico é aquele no qual você vai fazer uso de uma substância química, normalmente herbicida, mas existem experiências com o uso de vinagre, por exemplo, de outros produtos para o controle alternativo de planta daninha. Com esses produtos que eu estou dizendo, né, vinagre, mas o controle com herbicida, como eu ia dizendo, né, por conceito, é o uso de qualquer molécula química para o controle de plantas daninhas. E aí, dentro do controle químico, que é o mais largamente utilizado no mundo todo, é importante apresentar para vocês duas definições: o modo de ação do herbicida e o mecanismo de ação do herbicida. O modo de ação é o contato, até a morte e a ação final do herbicida. E o mecanismo de ação é a primeira lesão bioquímica ou biofísica causada pelo herbicida na planta. Por exemplo, a divisão celular. Ele vai inibir a divisão celular lá na fase 2, na mitose. Então, quando ele inibe aquela divisão celular, é a primeira lesão que ele causou, e por ser a primeira, ele é classificado, portanto, como um inibidor Professor, da divisão celular. professor, professor. E lá, Professor, você está ouvindo. falando de inibidor da divisão celular, só que cortou e a gente acabou não entendendo. O exemplo que o senhor deu Certo. agora de inibidor da divisão celular. É o herbicida trifuralina. Hum, tá cortando. Ele é Só bastante. um... Oi? Tá cortando. Deixa eu só normalizar aqui a imagem do senhor, que eu acho que dá certo. O senhor me ouve? Oh. Pronto, aí agora, pronto, deu exemplo. Eita, parou.
Pronto. Então, aí o herbicida, esse herbicida trifuralin, é um inibidor da divisão celular que, por exercer essa ação, ele é classificado como herbicida inibidor da divisão celular. Mas você tem também herbicidas que são inibidores do fotossistema, porque inibe um processo, uma fase, uma etapa na fotossíntese. Aí tem inibidor do fotossistema 1, do fotossistema 2, inibidor da enzima que produz aminoácidos essenciais. Essa primeira lesão passa a ser a característica, passa a ser a marca daquele herbicida. Por exemplo, na soja transgênica, aquela que não morre pela ação do glifosato, ela é resistente ao herbicida inibidor da enzima EPSPS, que produz 4 aminoácidos essenciais. E com isso a soja não morre, mas as plantas daninhas morrem, porque a enzima é inibida, e ao ser inibida ela não produz o aminoácido essencial, e como é aminoácido essencial, a planta acaba morrendo em decorrência daquele processo. Mas quando a gente vê uma planta antes da gente ver a planta seca, interiormente ela já está sofrendo os danos por ter absorvido o herbicida. Então, para concluir isso tudo, pessoal, como eu disse, a gente começa utilizando as práticas preventivas, culturais, físicas, mecânicas, biológicas. Precisou, usa a química. E mesmo que precise usar a química, desde o início o agricultor decida usar a prática química, é importante que ele faça a integração entre as práticas. Além de usar a química, ele não pode deixar de usar uma semente de boa qualidade, não pode deixar de usar a rotação de culturas, o espaçamento adequado, uma época de plantio adequada, usar matéria orgânica de boa qualidade, deixar a matéria orgânica de quarentena, fazer a inspeção de mudas antes de levar para o campo e outras medidas necessárias para o bom crescimento e a boa produtividade das lavouras. E aí nós teríamos um manejo integrado das plantas daninhas, semelhante ao que acontece, por exemplo, no manejo integrado de pragas. Né? Isso mesmo. Seria a junção de todos esses, né, professor? A Exato. integração desses métodos, né, dessas práticas. Professor, a professora Poliana fez um questionamento logo no início. Aí eu deixei para o final, que a gente acabou se enveredando por outros outras temáticas, né? Mas ela perguntou o seguinte: uma espécie para ser considerada invasora precisa necessariamente ser exótica, podendo ou não se naturalizar e desenvolver um processo de invasão biológica? Então, na ecologia, nós consideramos que toda invasora é danosa ao ecossistema, mas nem toda planta daninha é uma invasora, como o senhor mesmo falou. Não estou te ouvindo Professor, agora. Congelou a tá me imagem. ouvindo? Tá me ouvindo? Agora estou, mas congelou aí do meio para o fim da pergunta. Pronto, deixa eu repetir novamente, viu? O senhor me ouve agora? Uhum. O Escuto senhor me sim. escuta? Uhum. Pronto. A professora Poliana perguntou o seguinte: uma espécie para ser considerada invasora precisa necessariamente ser exótica, podendo ou não se naturalizar e desenvolver um processo de invasão biológica. Então, na ecologia, nós consideramos que toda invasora é danosa ao ecossistema, mas nem toda planta daninha é uma invasora, como o senhor mesmo falou. Foi uma citação, um questionamento, na verdade, a questão de quis complementar um pouco da fala do senhor logo do início. O senhor entendeu? Deu para entender a fala? Deu. Ela falou que nem toda, no finalzinho aí, que nem toda planta daninha é considerada invasora, certo? Isso mesmo. E que uma planta invasora Então, na ecologia, ela causa um dano ao ecossistema justamente por não ser endêmica, né? Ser uma planta exótica trazida de outra região. é. Bom, a professora Poliana tem doutorado na área de ecologia, né? É Então, talvez a verdade. invasão, que ela se refere para a ecologia, tenha um outro significado que tenha para plantas daninhas, né? Aham. Como eu disse, dentro do conceito, né, e da importância para o controle das plantas daninhas,
Se ela está na área e causa uma interferência, nós podemos dizer que ela seja invasora, não sob o ponto de vista daquele ecossistema agrícola onde se deseja fazer uma exploração, ela acaba sendo invasora. Mas, como eu disse também no início, o ideal seria adotar o termo planta daninha, que é um termo genérico, abrange as espécies de diferentes consistências, e por mais polêmico que seja, me parece ser o termo mais adequado. Verdade. Aproveitar para mandar um abraço à professora Poliana. É verdade. O professor Gustavo está por aqui também. Então, professor, o senhor tem mais algo a contribuir? Tem mais alguma coisa para falar para a gente? Fica à vontade. Não, sobre esse tema não, acho que é isso, é um tema bastante extenso. Procurei resumir ao máximo. É um tema que normalmente que eu uso 6 horas para falar sobre ele, né? Então você vê por aí que eu resumi bastante. Espero ter contribuído com conhecimentos aí para aqueles que estão nos acompanhando por essa transmissão. Fica à disposição de vocês, né, para outras eventualidades, outros temas que quiserem falar. E sobre esse tema é isso, né? Antes de encerrar, eu quero chamar a atenção desse último ponto que eu falei sobre o controle químico por pequenos agricultores, certo? Todos nós temos responsabilidade. Então, sempre que vocês puderem contribuir para o uso correto, façam. Vocês próprios, familiares, agricultores, a gente nunca deve individual. Eles são fundamentais para evitar a contaminação. Os defensivos agrícolas são importantes para a produção agrícola do país, do mundo inteiro, eu diria, mas devem ser utilizados com responsabilidade. Quando eles são utilizados de forma indiscriminada ou sem o devido conhecimento técnico, ao invés de ser um parceiro nosso, ele acaba sendo um inimigo. E a gente acaba trazendo veneno para a nossa vida. Resíduo de herbicida até mesmo no leite materno. E em alimentos nem se fala, né? E tudo isso se deve ao uso inadequado desses produtos. Então, muito cuidado. É uma área que tem crescido bastante, que gera muito emprego, especialmente no Cerrado brasileiro. É uma área que eu recomendo o estudo, recomendo que os alunos se dediquem, procurem conhecer e se dedicar a ela, porque especialistas nessa área são poucos e eu posso garantir a vocês que não falta emprego para quem é um bom técnico na área de plantas daninhas. Digo planta daninha, mas na área de proteção de plantas como um todo, fitopatologia, agronomia, e precisam de mais profissionais, de mais bons profissionais. Verdade, professor. Então, professor, a gente do Centro Acadêmico de Agronomia, a gente queria imensamente agradecer ao senhor, né, pela contribuição que o senhor nos deu hoje. Agradecer também as pessoas que ficaram aqui com a gente até esse final, né? Foi uma live assim muito boa, muito produtiva. A gente sabe que é um conteúdo bastante amplo, mas assim que o senhor resumiu de uma maneira que ficou muito bem acessível esse conhecimento para a gente, para mim, acredito que para quem está nos acompanhando, né? Esse foi um momento muito bom, porque às vezes a gente se desbruça em tanta coisa que a gente acaba não absorvendo muita coisa, mas quando a gente pontua assim, a gente consegue absorver com mais eficiência, pegar os pontos que são mais importantes e direcionando. Então, foi isso que o senhor nos trouxe hoje. Então, a gente agradece imensamente ao senhor pela disponibilidade de tempo, de horário, de estar aqui com a gente. E fica aquele abraço, viu, professor? E tudo de bom. E vamos passar por essa pandemia que, assim, é só um teste pra gente, né? Deus quiser, Leandro, vamos estar de volta aí brevemente, com fé em Deus. Agradecer mais uma vez a vocês
pelo convite e a todos que acompanharam até agora, como você bem colocou. Fica à disposição. Um último conselho com relação ainda esse tema. Quando vocês estiverem tendo aula dessas disciplinas que eu falei, fertilidade, mecanização, manejo de conservação do solo, controle do mato, o controle da planta daninha. Porque aí você constrói um conhecimento agregado dessa disciplina com as outras. E isso pode, como o preparo do solo pode interferir no manejo de planta daninha. Isso pode por todos. Desejo sucesso a vocês, o CA. Aguardamos aí a professora Maralina na próxima live. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E saudade a todos vocês. Pois é, professor. Já deixa aqui o convite para o pessoal que na próxima quinta-feira, às 19 horas também, iremos receber a professora Maralina, né, uma grande conhecida nossa, passou pelo nosso centro, tive a oportunidade de ser seu aluno, e que vai trazer um pouco sobre as tecnologias da horticultura, falar um pouco sobre a floricultura, né, plantas ornamentais, um pouco de um novo produto que tem sido desenvolvido lá no Sebrae em São Paulo, com enfoque para horticultura. Então, assim, vai ser um tema muito bom e espero que todos agendem aí para estar com a gente também na quinta-feira, professor. Então é isso, um forte abraço para o senhor e muito obrigado, viu? Muitas ordens, fique com Deus. Tchau.